Olá, bom dia. Bom dia, doutora Renata. Oi, Fabiana, bom dia. Tudo bem? Tudo, vocês estão me vendo? Eu não estou vendo nada. Sim, Agora eu estou te vendo aqui do lado. eu vou tirar o banner aqui. A gente Ah, tô te... está organizando a inscrição nos ciclos da tarde, né, esse tempinho que nós temos aqui até conversarmos com a senhora. Daqui a pouco a gente já inicia, Tá bom, tá bom? combinado. A gente Tá. vai fazer naquele esquema. Eu vou. Tem como eu apresentar o PowerPoint? Sim, tu queres me passa pelo WhatsApp os slides que eu já coloco aqui para ti. Não tem como eu passar? Porque aí eu vou organizando. Pode, então eu vou ter que te explicar como fazer compartilhar o Compartilhar. conteúdo. É só me explicar que eu. Isso. Tu vai compartilhar o conteúdo ali embaixo, tem uma setinha, né? Uhum. Aí vai compartilhar arquivos. Peraí, tem uma setinha escrito abrir o painel. Aí tem compartilhar conteúdo, tem. Isso. É Compartilhar. compartilhar arquivos. Tá, Exato. Aí adiciona o arquivo que a senhora quer. adicionar. Vamos ver se eu acho. Ah, tá entrando. Vamos ver se. Eu vou remover os demais e vai ficar só o da senhora. Daí, É só só, para eu testar. Só para testar. Depois eu descompartilho. só colocar aqui, daí eu compartilho ele para a senhora, daí a senhora já consegue visualizar ele. Tá escrito convertendo. Uhum. Carregando, né? Isso. 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 Ó. Ó. Hum, E a senhora vai passando na setinha embaixo ali. Ó. tá. Passando assim, né? Uhum. Tá. Pode, Perfeito. pode deixar a primeira tela aqui, não tem problema. A gente já podemos deixar assim. Uhum. Márcia, Sim, Fabiano? você quer passar a lista da presença antes da gente iniciar? Daí o pessoal já vai se organizando, depois a gente inicia, daí quem sabe? Posso estar linkando aqui. A lista de presença, ela tá simples, então acredito que ela não vai ter nenhum problema, mas já passo agora. Que daí esses 4, 5 minutinhos é o tempo do pessoal Tá, fazer a sua inscrição lá, a presença. deu certinho aqui. Pessoal, tentem acessar, ver se vocês conseguem confirmar a presença de vocês. Qualquer coisa, nos avise. Doutora Renata, nós vamos gravar a palestra, todas elas, né? Depois a gente vai disponibilizar um link também com as palestras Uhum. individuais, né? As palestras individuais também para os palestrantes. E aí cada um vai ter acesso ao seu conteúdo também individualmente. Ah, combinado. Professora Márcia tem uma pergunta do Vinícius. Tá, já vou verificar o que aconteceu com esses formulários que estão tudo atacado hoje, mas está tudo certo. Já vamos dar um jeito. Vinícius, a parte da tarde, os círculos, participa como ouvinte, Pode como testar de novo, Vinícius. na fala também, tá? Não é só ouvinte, não. Fernando, eu não cheguei a fazer a inscrição. Não, Fernando, só tinham 15 vagas para cada círculo, tá?
Aí só quem fez a inscrição que vai participar dos círculos à tarde. Pessoal, o formulário está funcionando normalmente, eu já estou recebendo as respostas, né, aqui do formulário de presença. Ele é um formulário bem simples, porque ele só tem realmente para você colocar o seu nome, né, porque a frequência ela vai ser verificada pelo nome de inscrição. Não precisa colocar nenhum número a mais, a gente vai verificar a presença pelo nome idêntico ao que vocês fizeram a inscrição no sistema. Tá? Então, se tiver qualquer erro no nome, isso gera problema para verificação de presença. O formulário está funcionando tranquilamente, estou acompanhando aqui a entrada de todas as respostas. Isso, pessoal, que bom. Então, mais 2 minutinhos, 3 para vocês confirmarem a presença, e aí a gente dá início na segunda parte do nosso congresso matutino. Desculpa, eu só vou colocar o link do WhatsApp de suporte, porque daqui a 5 minutos eu vou estar enviando também o e-mail com o link para a sala Blackboard, né, que não vai ser esse mesmo link de agora, para o turno da tarde, para o pessoal que fez a inscrição. Como pode ser que sempre ocorra algum problema nesse processo, certo? A gente vai, então, vai reiterar esse link de suporte aqui, que está no WhatsApp, justamente para que vocês possam ter um recurso de contato se tiver algum problema. É por isso que a gente sempre faz o suporte. Só um minuto que eu já vou enviar. O suporte só tem como finalidade realmente trazer esse espaço de conversa, né? Inclusive para que a gente possa sanar qualquer tipo de problema. Esse link é do chat, né, ali do WhatsApp, no qual vocês podem estar entrando. Ainda tem 3 vaguinhas para o círculo de enfrentamento à violência contra as mulheres no período da tarde. Então, Márcia, teve o Fernando de Marco, que pediu para participar de um círculo. Então, Fernando, tu podes participar no círculo 2, então, que ainda tem vaga. Qual é o link, Márcia, tens aí? Já passo novamente. Do que está sobrando vagas? Sim, sim. Então, ainda tem 2 vagas nesse, Márcia? Sim, 3, na verdade. Tem 12, então tem mais... até que todos esses círculos comportam até 15 pessoas, segundo os facilitadores, que foram os facilitadores que informaram esse número. Ok. O Fernando já se inscreveu aqui. Tá. A presença foi enviado formulário também de verificação de presença. Tudo ok, então, pessoal. A parte burocrática resolvida. Vamos dar continuidade, então. Então, dando sequência ao congresso, temos a satisfação de receber aqui a doutora Renata Sanches Guzmão, que será a nossa próxima palestrante. A doutora Renata é juíza titular da Vara do Juizado Especial Criminal de Santos, coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa de Santos. A doutora Renata é formada em Direito pela USP São Paulo, tem pós-graduação em Processo Civil, em Justiça Restaurativa e em Direito Sistêmico, tem formação em Mediação e é facilitadora em processos circulares. A doutora Renata vai falar hoje sobre a Justiça Restaurativa e a experiência do Núcleo de Justiça Restaurativa de Santos. Apenas fazendo um link, doutora Renata, o doutor Alexandre Takashima, que conversou antes conosco, já fez um comercial muito positivo do vosso trabalho em Santos, e a senhora é muito bem-vinda, então, na Univale, bem-vinda à nossa instituição, e eu lhe passo a palavra para a senhora fazer, então, a sua fala, o seu momento de apresentação. Bom dia a todos.
Muito obrigada pelo convite, Fabiano. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todas e a todos os presentes. Fabiano já me apresentou, Renata Guzmão. Eu sou juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo. Atualmente estou em Santos, na vara do Juizado Especial Criminal. E eu também sou coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa de Santos. Então, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre justiça restaurativa e um pouquinho sobre o trabalho que a gente tem desenvolvido em Santos. É um bate-papo, uma troca de ideias, porque a gente sabe que a justiça restaurativa é uma construção. Uma definição ainda de justiça restaurativa é um pouco ousada até, né? A gente está construindo todos juntos nessa seara uma justiça restaurativa até com a nossa brasilidade. Então, é uma experiência que a gente está fazendo na prática e eu queria compartilhar isso com vocês. Mas antes, eu sei que todo mundo que está aqui conhece a justiça restaurativa, mas vamos fazer uma introduçãozinha, né, sobre alguns conceitos de cultura de paz, porque hoje aqui a gente está conversando sobre as formas de cultura de paz. E a justiça restaurativa está dentro desse grande chapéu que é a cultura de paz, onde estão diversos outros institutos, como o direito sistêmico, a mediação, conciliação, a arbitragem, e dentro dele também está a justiça restaurativa, que ela não é tão nova, mas para muitos é uma novidade ainda. Então, eu preparei uns slides para vocês, que eu não vou tomar muito tempo, eu vou passar rapidamente, para a gente começar a refletir um pouquinho sobre o que é essa cultura de paz e o que é essa mudança de paradigma. E aí a gente conversa um pouquinho sobre o que eu tenho feito em Santos, em parceria com o nosso grupinho gestor, né, que eu fiz um grupo gestor dentro do meu núcleo, com um grupo gestor também institucional que nós temos. Vou falar um pouco da justiça restaurativa também na área da educação, e vou contar para vocês como que a gente tem trabalhado. Então, sejam todos bem-vindos aqui a nosso núcleo de justiça restaurativa de Santos. A justiça restaurativa e a transformação social rumo a esse novo paradigma. É assim que eu vejo a justiça restaurativa. Rumo ao novo paradigma. Estamos caminhando. Eu vejo como se fosse uma maratona. E para começar uma maratona, eu falo isso porque eu faço maratonas. Então, para começar uma maratona, que são 42 quilômetros, nós temos que andar, né, correr o primeiro quilômetro. Então, eu vejo um norte, né, o final da corrida. E a gente está nessa caminhada, nessa trajetória, correndo o primeiro quilômetro, o segundo quilômetro, e avançando nessa nossa brasilidade, rumo a uma justiça restaurativa nossa também. E eu falo em mudança de paradigma por quê? Porque o sentido de uma história depende do ponto a partir do qual começamos a relatá-la. Se a gente pensar nisso, isso é uma frase do Luiz Eduardo Soares, autor da obra do livro Justiça, que é um livro muito interessante para quem quer entender um pouco, né, quem quer falar um pouco de justiça, né, do conceito de justiça. Ele começa o livro dele justamente contando a história dele indo dar uma palestra sobre cultura de paz, né, o que ele fazia, e ele entra num táxi. E o taxista, né, ele querendo se concentrar, o taxista começa a conversar, a gente sabe como é que é, né?
o motorista quer conversar, quer falar das coisas, e o taxista começa a contar para ele que um amigo dele tinha sido morto dentro de um ônibus. Ele entrou no ônibus, houve um assalto ali dentro, e o menino, né, era um adolescente, atirou nele. E ele começa a contar que ele deixou esposa, deixou filhos, que era um absurdo, que tinha que prender todo mundo, que isso era, né, que era inconcebível num país como esse a gente ainda ter esse tipo de situação. E o autor, né, lá querendo se concentrar, ele para e fala: bom, então quer dizer que a mãe, né, a mãe ficou com 2 filhos pequenos, não tem como trabalhar, não tem como sustentar. É bem provável, então, que esses meninos tenham que parar de estudar para poder trabalhar, para poder ajudar em casa. Com certeza, não vão ter educação. Olha só o que esse menino fez com essa família. Então, pode ser que essa mãe não consiga dar o que esses meninos merecem de bom, de educação. E esses meninos podem, de repente, começar a traficar drogas para poder sustentar a família. Já pensou? Olha só, mais traficantes no mundo. E já pensou se para traficar drogas ou para comprar drogas, né? Se eles forem usuários de drogas, eles têm que assaltar e um dia entrem no ônibus para assaltar e cometam um ato desse, de repente, né? Entorpecidos, matem alguém. Aí ele começa a pensar, e esse vai ser o filho do seu amigo. E aí ele para pensar, fala, puxa, essa pode ser uma história, né, verdadeira. Então, o sentido de uma história depende do ponto a partir do qual a gente conta essa história. Porque tudo depende de como a gente enxerga. Nessa imagem, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver ou um casal de velhinhos, ou um casal de jovens tocando violão. Ali na orelha do velhinho, a gente consegue ver ou a orelha ou uma porta de onde sai uma moça. Qual que é a visão verdadeira? Qual que é? O que é que nós conseguimos ver por detrás das imagens, por detrás das histórias? E é por isso que eu pergunto, o que é então a justiça? Qual é a justiça que nós queremos? A justiça como um valor, e não a justiça como instituição. O que é essa justiça? Essa justiça é dar a cada um a mesma coisa? Dar a cada um segundo os seus méritos? Como se afere esses méritos? Dar a cada um segundo suas obras, suas necessidades, sua posição social? Como se afere essa justiça? Como é o nosso critério de julgamento? Porque a justiça, a gente não precisa pensar que a justiça é aquilo que a gente tem só nos fóruns, só nos locais onde o judiciário atua. Nós temos a justiça na nossa casa. Como nós fazemos a justiça aqui com a nossa casa, com os nossos filhos? É uma justiça punitiva? Como é? Como esse sentimento de justiça que nós temos, esse arquétipo de justiça, nós herdamos, está com a gente, pairando na nossa vida há muitos séculos. Como é essa justiça? A justiça nas escolas, como é? Como é? Né? Vamos pensar, então, como é essa justiça? E qual é a justiça que nós queremos? Eu trouxe aqui algumas figurinhas para a gente pensar se justiça é igualdade. Né? Então, tem os 3 menininhos aqui com o mesmo tamanho de banquinho.
é óbvio que eles não conseguem ter igualdade para assistir a esse jogo, né? Que eles querem assistir por detrás aqui dos tapumes. Então, justiça seria, de repente, a gente colocar um tapume aqui, ou um tapume menor para o mais baixinho, ou um caixotinho maior para ele, para que todos pudessem ter acesso ao mesmo nível de situação. Aqui, na mesma situação, né? Tentando assistir o jogo. Aí tem até aqui uma charge. Justiça, então, é equidade, oportunidades diferentes para necessidades diferentes. Aí ele faz até aqui uma piadinha, mas na prática tá todo mundo assistindo sem pagar, né? Na verdade, né? Tá todo mundo. Então é uma brincadeira para a gente ilustrar a diferença entre justiça e igualdade. Igualdade não significa justiça. Justiça, então, é equidade. Daí eu trago os meios adequados de solução de conflito, né? Para como que a gente vai trazer essa equidade. Então, para mim, para o meu modo de atuar, eu sou juíza já há 21 anos, eu sempre me pautei pela tentativa de solução pacífica dos conflitos. Então, mesmo antes de entrar na magistratura, eu fui assessora de um desembargador no tribunal. Aqui em São Paulo, nós tínhamos o Tribunal de Alçada Criminal. E a Câmara onde eu trabalhava, isso há 25 anos, já tentava fazer um certo grau de conciliação, de reparação em delitos. Então, já se tinha essa ideia, né? Isso antes da Lei 9.099, eu estou falando, né? Na época em que a Lei 9.099 foi promulgada, né? Foi mais ou menos naquela época. Já se pensava em abrandamento dos conflitos, em trazer uma tentativa de solução até para conflitos criminais, na área criminal. E dentre esses meios adequados de solução de conflito, que nós temos a conciliação, mediação, direito sistêmico, nós temos as práticas de comunicação não violenta, nós temos a justiça restaurativa, que é um convite para o novo, porque não é possível pretender algum resultado diferente se continuarmos fazendo tudo igual. Então, a mudança requer uma transformação. Transformação, mudança de paradigma. E qual que é o paradigma da nossa justiça atual? Eu trouxe alguns slides falando desse paradigma atual, mas eles são um pouco extensos e eu acho que a gente vai tomar muito tempo. Eu vou passar rapidinho. Vou só ilustrar para vocês. O que é um paradigma? Paradigma é um conjunto de ideias que formata essa maneira como as pessoas enxergam o mundo e respondem aos problemas do mundo. Então, em resumo, para que a gente não volte lá em Descartes, né, não precise falar do nosso desse nosso paradigma mecanicista, consumista. Qual que é o nosso paradigma? O nosso paradigma é aquela cultura de paz, perdão, aquela cultura do medo, né? Que é o paradigma que a gente pretende é o da cultura de paz. Mas qual que a gente vive? Qual que a gente tem? Nós vivemos na cultura do medo, que é esse paradigma que nós herdamos da cultura mecanicista, da cultura onde o ter é o ser, né? E o ser é o ter. Então, é a cultura de uns contra os outros, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ir para o mercado de trabalho para ganhar mais, para consumir, porque só está no mundo aquele que consome, aquele que está na mídia, aquele que mostra, né, mostra uma vida boa. Essa é a cultura que nós temos hoje. Só que nós precisamos olhar para essas causas
profundas e motivadoras da violência, porque todo esse nosso paradigma causa muita violência. Então, nós temos que olhar exatamente para tudo isso profundamente. Olhar para aquela nascente do rio que está danificando tantas pessoas, colocando tantas pessoas em situação desfavorável. E, para mim, essa é uma grande motivação da justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela quer ir a fundo, olhar o que está causando tanto conflito e violência. Porque se nós não fizermos isso, a gente vai continuar enxugando o gelo. Né? Ao invés de partir para uma solução, nós vamos continuar enxugando gelo. Porque nós fomos educados nessa cultura da violência, né? Nessa cultura de pressa, de dinheiro, de luxo, sucesso, individualismo, consumismo, fama, competição. E só que surgem muitas dores em razão disso, muitos sofrimentos, tensões, estresse, conflitos, né? Falta de propósito. E o que fazer? Então, a ideia é que a gente se eduque para essa cultura de paz, para essa cultura de solução pacífica de conflitos. E não entendendo o conflito como algo negativo, e sim como um fator de transformação, uma possibilidade de transformação. Nós vivemos em diferentes culturas. A cultura do medo é a que nós vivemos atualmente, onde a violência é inevitável, onde se diz que tem algo errado com o ser humano, que sem castigo ou punição não haverá respeito à ordem, que existem pessoas boas e más, e que os maus merecem ser punidos. Mas nós temos que migrar para essa cultura de paz, onde a violência é evitável, sim. A violência, ela é aprendida, a guerra é aprendida. Se nós aprendemos a guerra, nós aprendemos a paz. E nós precisamos nos educar nessa cultura de paz. Nós precisamos entender que é sim possível lidar com violência sem violência, entendendo que o ser humano tem uma natureza solidária e compassiva, que o ser humano não nasce mal. Ele tem essa natureza solidária e compassiva, ele aprende com essa cultura o que ele a ser violento, a ser não mal, mas a ser desrespeitoso. Ele aprende. Então nós precisamos aprender a paz. Nós aprendemos a guerra. Agora nós precisamos migrar. Então, 2 aspectos são fundamentais para que haja uma efetiva implementação de uma cultura de paz por meio da justiça restaurativa. Nós precisamos nos conscientizar das nossas crenças, da maneira como nós nos relacionamos e transformar as nossas instituições. Então, a justiça restaurativa, como eu falei, aqui eu trago até os guarda-chuvinhas, ela está dentro de um grande guarda-chuva da cultura de paz. E a justiça restaurativa, eu acho que vocês já devem, né, ter ouvido várias pessoas falarem. O que é a justiça restaurativa? Ela é um conjunto ordenado. A justiça restaurativa, ela não é um meio de solução de conflitos. Ela contém alguns métodos de resolução de conflitos, como a mediação vítima-ofensor, como os círculos restaurativos, os círculos de construção de paz, como as conferências familiares, mas ela não é o método, ela é um conjunto ordenado de princípios, procedimentos, técnicas e ações, por meio dos quais os conflitos que causam dano são solucionados de modo estruturado, com a participação da vítima, do ofensor, famílias, comunidades, sociedades, todos coordenados por facilitadores treinados, né, com técnicas de autocomposição e consensual do conflito, para que haja responsabilização e tratamento dos danos,
para que a gente consiga uma recomposição desse tecido social. Então, qual que é a ideia da justiça restaurativa? É trazer vítimas, ou seja, ofendidos, ofensores, aquele que causou o dano, e comunidade, para que juntos possam solucionar aquele conflito que está ali dando causa à conturbação do tecido social, para que juntos possam olhar para o futuro e definir como que eles vão se compor para caminhar dali para frente. Ou seja, a justiça restaurativa quer devolver para as partes a possibilidade deles atuarem diretamente no seu conflito. Porque o que fez essa nossa cultura, esse nosso paradigma? Esse nosso paradigma confiscou o conflito. Né? Nós temos um grande criminólogo, que é o Nils Christ, que na década de 70, em 1977, escreveu um artigo que chama Conflitos como Propriedade. Não sei se vocês conhecem. Mas ele diz que o Estado, na figura do juiz e dos doutores da lei, confisca das partes o conflito e diz: olha, agora eu, como juiz, promotor, delegado, advogado, eu sei o que é melhor para vocês e eu sei atuar no seu conflito. Então, pode deixar que eu vou decidir por vocês. Vocês ficam aí, vocês são apenas minhas testemunhas e eu vou definir como vai ser resolvido o seu conflito. Só que isso causa mais dor, causa mais violência, porque isso só leva a culpabilização, punição e, na maioria das vezes, ao encarceramento, para que tire da sociedade aquela pessoa que está causando problemas e deixe ele lá escondidinho, para que nós não tenhamos mais problemas. Mas isso resolve? É isso que tem resolvido o nosso problema? Nós somos o terceiro país no mundo em grau de encarceramento, se assim a gente pode dizer. Nós temos uma das maiores populações carcerárias. Isso tem causado pacificação, segurança. Nós temos uma sensação de segurança. Apesar de ter tanto encarceramento, nós temos uma legislação altamente punitiva, crimes hediondos, punições, penas altíssimas. Nós temos a cada conflito, a cada crime grave que acontece, nós temos uma reação, o surgimento de uma lei que aumenta, né, a punitividade. Isso tem adiantado? É isso que tem nos dado, é isso que tem ressocializado as pessoas? É isso que tem melhorado a nossa condição, a nossa condição social? Eu acho que não. É por isso que daí vem a justiça restaurativa como uma forma de transformação, né, um processo de resolução de crimes e conflitos, transformando todo esse potencial em uma prática diferenciada, por meio de participação, engajamento, deliberação conjunto das pessoas envolvidas. Envolvendo as pessoas, responsabilizando de fato as pessoas, as comunidades, as sociedades, visando transformação de instituições, com resultados que visam a ser de fato efetivos, diminuindo, quem sabe, encarceramentos. Não que a gente tenha que abolir toda a nossa legislação penal, todo o nosso arcabouço legislativo penal e processual penal, que foi construído com bases, né, na legalidade. Não, de forma nenhuma. Nós temos que caminhar por hora de forma conjunta. Mas nós temos que pensar realmente numa transformação. Nós temos que olhar para tudo isso e perceber que não é isso que tem transformado realmente a nossa sociedade.
Então, nós temos as diferenças entre a justiça retributiva e a justiça restaurativa, onde, de fato, a justiça retributiva foca lá no passado, naquele fato que aconteceu, e nós temos que culpabilizar, punir e encarcerar, enquanto a justiça restaurativa, ela entende que o crime é uma violação de pessoas e relacionamentos, não só uma violação da lei. Então, ela envolve as vítimas, os ofensores, a comunidade, na tentativa de focar no futuro, ou seja, de melhorar o relacionamento e consertar de uma forma, né, se isso é possível, consertar, entre aspas, as coisas. Porque nós não vivemos sozinhos. Os homens são seres gregários e relacionais. Nós vamos continuar nos relacionando. E como que nós queremos esse relacionamento? Nós queremos um relacionamento de guerra, de violência, de polarizações, como nós vemos hoje, uns contra os outros. Ou nós somos de direita ou de esquerda, ou nós somos partidários de X ou de Y, né? Esse sistema binário que nós estamos acostumados, ou ele é culpado, ou ele é inocente, ou ele é réu, ou ele é vítima, ou ele é de esquerda, ou ele é de direita, nós não conseguimos nos agregar, nós não estamos conseguindo encontrar um equilíbrio, uma ponderação nisso tudo. Nós todos estamos interrelacionados, e essa pandemia nos comprovou isso daí. Né? Um vírus que surgiu lá do outro lado do mundo, ele contaminou todo o nosso planeta. Nós estamos interrelacionados e nós não podemos perder essa noção. Porque qual que é a justiça que nós temos hoje? Esse sistema binário, né? Do isso ou aquilo, da cultura do medo, da barganha. Qual que é a cultura da barganha? Se eu for obediente, eu sou recompensado. Se eu desobedecer, eu sou punido. E essa cultura da barganha nós temos em todas as instituições, nós temos na nossa casa. A gente diz para o nosso filho, se você se comportar, eu te dou um chocolate, te deixo comer a sobremesa. Se você não se comportar, você vai de castigo. Não sei se vocês conhecem um TEDx da ética do jiló e do chocolate, onde se compara, né, o jiló com o chocolate. Aquele que na nossa época, quando a gente era pequeno, não comesse a salada, o jiló, não ganhava o chocolate. Mas se você oferece um chocolate para alguém, precisa barganhar alguma coisa? Então, essa é a justiça da barganha. A Lucilena Galvão, que é a autora desse TEDx, ela tem várias tiradas sensacionais. Depois vocês, se quiserem, deem uma procurada. Eu até tinha trazido, mas não ia dar tempo de mostrar para vocês. A Lucilena Galvão é que traz essa questão da ética, né? Nós temos que cultivar a ética, transformar esse nosso modo da gente se relacionar com ética. Eu atuo assim por ética e não porque eu vou ganhar alguma coisa com isso. E qual que é a justiça que queremos? Um sistema interconectado, multidimensional, uma cultura de paz, de responsabilização e de tratamento da violência com a não violência. E daí é que surge a possibilidade da justiça restaurativa. A justiça restaurativa que surge lá na década de 70, né, o começo dos estudos, justamente com essa insatisfação do sistema punitivo. A insatisfação. Já se olhava para o encarceramento em massa e já se olhava para aquele sistema como um sistema falido, que não ia levar à transformação social, não ia levar ressocialização, não ia levar diminuição da reincidência. Então, já se começou a pensar nessa mudança de paradigma. Surgiram abolicionistas, as práticas restaurativas, a gente sabe, elas são baseadas em
em culturas autóctones, em culturas indígenas, ancestrais. Então, começou a se estudar tudo isso nessa década de 70, e na década de 90 surgiu o livro Trocando as Lentes, de Howard Zehr, e a partir daí começou a pipocar em várias partes do mundo essa possibilidade de mudança, esse estudo dessa nova forma de se relacionar. Então é isso que eu trago para vocês. Eu vou encerrar aqui a minha fala para eu poder contar para vocês como que a gente trabalha em Santos, porque senão vai ficar muito grande. Você tira para mim, descompartilha para mim, Fabiano, por favor? Já descompartilhei, doutora Renata. Obrigada, porque senão não dá tempo aqui no tempo que você me reservou, não dá tempo da gente conversar sobre a Justiça Restaurativa de Santos. Em Santos, nós temos alguns projetos em andamento. Esses projetos eles começaram mais ou menos em 2018, 2017, 2018. Em Santos, a Justiça Restaurativa ela começou um pouco antes, mas ela começou muito forte na área da educação. A SEDUC abraçou a Justiça Restaurativa e formou facilitadores e espalhou por todas as escolas municipais, para criarem núcleos de justiça restaurativa nas escolas municipais. Mas, quando em 2016, 2015, no judiciário ainda não estava muito forte, ele estava centrado um pouco na vara da infância e juventude. Porque no estado de São Paulo, a justiça restaurativa, ela está atrelada à Coordenadoria da Infância e Juventude. Então, os primeiros núcleos de justiça restaurativa, e lá nós temos, aqui nós temos núcleos independentes, os núcleos eles não são vinculados a sejusques, nem a varas. Então, os primeiros núcleos, eles estavam vinculados mais ou menos a questões de vara da infância e juventude. Quando eu retornei a Santos, porque eu estava numa vara em São Vicente, que é uma cidadezinha próxima a Santos, sempre fui juíza de vara civil, como eu falei, sempre preconizando pela conciliação. Quando eu fui removida, transferida para Santos, eu fiquei um pouquinho preocupada, sinceramente, antes de conhecer a justiça restaurativa, porque como que eu ia pensar nas minhas questões de conciliação numa vara criminal? E eu fiquei, confesso a vocês, que fiquei muito desanimada, porque a minha vara tinha 5.000 processos. Uma vara de juizado especial criminal é uma vara onde nós cuidamos de crimes de pequeno potencial ofensivo. São muitas brigas de condomínio, muitas queixas-crimes por injúria, difamação, calúnia, muitas vias de fato, lesões corporais, muitas questões, muitos conflitos interpessoais. E também muitos crimes de porte de entorpecente para uso próprio. Muita questão de usuários de entorpecentes. E como lidar com tudo isso? Numa justiça tão punitiva como nós temos. E eu fiquei muito desanimada, pensei em ir embora, pensei em voltar para minha vara civil, quando o universo conspira sempre a favor, quando eu conheci a Justiça Restaurativa numa reunião com o Dr. Marcelo Salmazo, que é um dos coordenadores do Grupo Gestor de Justiça Restaurativa aqui de São Paulo, e ele deu uma palestra explicando aos juízes sobre a justiça restaurativa, era um pouquinho incipiente, em 2017, e eu falei, puxa, eu acho que isso daí pode ser que dê certo, pode ser que seja realmente uma coisa efetiva. E eu levei para Santos, para começar um trabalho com os usuários de entorpecentes. Então, o primeiro trabalho que nós tivemos em Santos foi com os usuários de entorpecentes. Nós fazíamos uma audiência de transação penal para os crimes de porte de entorpecente para uso próprio, e nós oferecíamos algumas palestras para eles. Palestras de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos,
E a efetividade era nula, era zero. Né? A gente sabe que nenhum usuário de droga acha que tem problemas com drogas. Muitos poucos, né, que chegam ao judiciário, que são apreendidos, né, ou são surpreendidos com porte entorpecente, acham que tem problemas com drogas. Então, era uma coisa completamente ineficaz. E eu resolvi oferecer uma prática restaurativa para essas pessoas. Comecei a fazer reuniões e oferecer círculos de construção de paz, de autocuidado, para que eles pudessem conversar sobre o tema, sobre o autocuidado, sobre, assim, como é ser vítima do uso de drogas. E fiz o primeiro círculo achando que ia dar tudo errado, achando que ia ser um fiasco. Fizemos em parceria com a Maria Emília e a Rosângela, que são duas técnicas assistentes sociais do fórum, que já conheciam a justiça restaurativa, fizemos lá. Eles ficaram encantados com a técnica, eles queriam nos abraçar. Falaram, puxa, eu nunca pensei que eu ia entrar num fórum, ia poder ser ouvido, ia poder falar. Então, o primeiro abraço que eu levei foi um do rapaz. Ele chegou para mim e falou: doutor, eu sei que a senhora é juíza, mas eu posso te abraçar? Então, assim, foi fantástico. E depois disso, eu percebi que a justiça restaurativa, ela quer abraçar mesmo as pessoas, ela quer que isso aconteça. Então, depois disso, nós realmente implantamos em todas as audiências de transação essa prática restaurativa, e daí é que veio a ideia de criar o Núcleo de Justiça Restaurativa em Santos. Então, nós criamos o Núcleo de Justiça Restaurativa e começamos a apresentar os projetos. Então, os projetos começaram com as queixas-crimes, começamos a levar tudo para a Justiça Restaurativa. É claro, nós temos o princípio da voluntariedade, nós temos diversas questões, diversos entraves legais também que nos impedem. Mas eu vejo a justiça restaurativa como um rio que vai abrindo caminhos. A água vai entrando pelas brechas legais, pelas possibilidades que nós temos. Então, eu criei o projeto de violência doméstica também. E esse projeto está funcionando muito bem. Nós fazemos círculos com as vítimas de violência doméstica. É um círculo de empoderamento das vítimas, porque como a gente empodera as pessoas, a gente empodera dando vez e voz, deixando-as contar a sua história, abrindo um espaço para tratamento daquela dor e levando informação também. Então, nós fizemos uma parceria com uma universidade aqui em Santos. Essa universidade oferece possibilidade de tratamento de psicologia, oferece estudantes de direito que vão cuidar das questões jurídicas, dúvidas jurídicas que essas mulheres têm. Então, através de informação e através do poder de contar as suas histórias, a gente cria esse espaço seguro para tratamento dessa dor dessas mulheres. Então, isso está sendo muito rico, uma experiência muito boa em Santos. E, paralelamente, nós criamos os grupos reflexivos masculinos. Esses grupos reflexivos, eu digo que eles têm um grau de restauratividade. Não é a justiça restaurativa na sua concepção mais legítima, porque, por hora, não é voluntário. Então, o primeiro encaminhamento, ele é compulsório pelos juízes das varas criminais que cuidam da violência doméstica, mas lá, dentro dos círculos, nós tentamos fazer com que eles queiram estar lá, para que a voluntariedade, ela nasça
a partir do conhecimento sobre a justiça restaurativa. Então, nós temos esses 2 trabalhos com violência doméstica, nós temos o trabalho com as varas de família também, círculos de construção de paz para processos de vara de família, e aos poucos a gente está se embrenhando em todas as questões. Então, a nossa próxima ideia é levar para o acordo de não persecução penal, a justiça restaurativa também, trazendo a vítima, o ofensor, possibilidades de trazer a comunidade, para que a gente consiga também levar a justiça restaurativa para o acordo de não persecução penal. Então, são todos os projetos que nós temos, eles estão, assim, funcionando bastante, está tendo bastante demanda, e atualmente eu sou mestranda, faço mestrado em direito ambiental. Então, eu estou levando também a justiça restaurativa para o direito ambiental. E está sendo uma experiência muito rica, estou fazendo pesquisa nesse assunto, e é uma possibilidade muito interessante da gente empoderar a comunidade e poder cuidar dos danos efetivos das vítimas causados por crimes ambientais. Então, esse é meu âmbito de pesquisa atual. E a gente conta com facilitadores formados, né? Nós criamos grupos de facilitadores, com formação continuada, porque a justiça restaurativa, ela requer esse cuidado com o facilitador também, essa formação continuada, e é uma formação que a gente não consegue se formar facilitador apenas com um curso de formação de facilitadores, porque o facilitador, ele precisa de um arcabouço de conhecimento sobre a cultura de paz. E a primeira pessoa que se transforma é o próprio facilitador. Então, é a justiça restaurativa, primeiro em nós, depois no nosso relacionamento com o outro, para que chegue no nosso relacionamento com a comunidade e com o meio ambiente que nós vivemos. Então, é isso que eu penso e que eu vejo da justiça restaurativa. E eu acho que já terminando por aqui, né, já abro oportunidade para, se alguém quiser fazer comentários, né, para se o Fabiano quiser comentar, quiser fazer perguntas, eu estou à disposição. Obrigada. Agradeço, doutora Renata, essa aula que a senhora nos deu. Muitos que estão aqui ainda talvez não conheçam a JR, por isso a importância de ter esses conceitos iniciais, né, de serem provocados para buscarem realmente esse conhecimento dessa nova justiça, desse novo pensar da justiça. Muito obrigado, doutora Renata. A gente abriu aqui para perguntas no chat, tem algumas eu vou fazendo, e a senhora vai respondendo, né? Eu posso ver aqui a Mara faz uma pergunta. A participação do agressor de forma compulsória nos círculos reflexivos já é aplicada no momento da medida protetiva ou aplica-se após o julgamento? Então, das duas formas. Existe na medida protetiva, o artigo 22 da Lei Maria da Penha permite que o juiz, aplicando a medida protetiva, encaminhe para os grupos reflexivos de homens, e também na sentença. Muitos juízes aplicam na sentença. Eles dão a suspensão condicional da pena e, como medida judicial, eles mandam para os grupos reflexivos masculinos. Então, isso é claro que a gente que tem um grau de restauratividade. Se vocês lerem o livro de Howard Zehr, tem 2 livros dele, um deles é o Trocando as Lentes, e o outro é o Justiça Restaurativa. Ele fala em graus de restauratividade, porque quando a gente pensa em transformar, né, em mudar um paradigma, a gente não consegue sair de um e pular para o outro. Nós temos que fazer uma migração.
E nessa migração, a gente pode pensar em graus de restauratividade, pode pensar na convivência, né, na convivência dos dois sistemas. É isso que tem sido feito. A Euseni pergunta: a mediação penal está em que posição na justiça restaurativa, doutora Renata? A mediação penal, a mediação da justiça restaurativa, a prática da mediação, ela é chamada mediação vítima-ofensor, vítima-ofensor-comunidade, né? Porque muitas vezes a gente, na justiça restaurativa, pensa sempre em trazer a comunidade. Então, a mediação, ela é uma das práticas da justiça restaurativa. Porque, como eu falei, a justiça restaurativa, ela não é as suas práticas. Ela é um modo de fazer justiça diferente da justiça que nós conhecemos. Ele é um modo de fazer justiça. E esse modo de fazer justiça tem algumas práticas. O círculo de construção de paz tem diversas práticas, mas as mais conhecidas são o círculo de construção de paz, os círculos restaurativos com base na CNV, as conferências familiares e a mediação vítima-ofensor. E temos também o Fabiano, depois, não sei se o Fabiano falou com vocês ou vai falar, ou como é que está nesse congresso, da justiça restaurativa sistêmica também, que é a justiça restaurativa onde as perguntas, não é isso, Fabiano, são sistêmicas, baseadas nas constelações familiares. Isso, uma outra abordagem, mas que não exclui nenhuma das demais, né, doutora Renata? Acho que essa é a ideia, né? Nenhuma abordagem exclui a outra, né? Exatamente. A Joselane faz uma pergunta. Doutora, o que necessita para que a JR seja a nova justiça criminal, para que seja eficiente? Qual a importância das instituições para que isso aconteça? Então, para que a JR seja eficiente, a primeira coisa, nós precisamos fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, conversar sobre a justiça restaurativa, conscientizar, para que a gente possa transformar as instituições. Então, nós precisamos nos conscientizar de que o que nós temos hoje, a violência com violência, não está funcionando. Então, nós precisamos empoderar a comunidade. Como é que a gente empodera a comunidade? Levando a informação. Nós precisamos levar a informação às pessoas. Nós precisamos mostrar, através das práticas, que funciona a cultura de paz, funciona tratar de violência sem violência. É isso que nós precisamos, levar às instituições. E nisso eu acho que o judiciário tem sido, no Brasil, um protagonista. Né? Nós sabemos que hoje a justiça restaurativa ela está sendo encampada pelo judiciário, que é uma instituição. Tanto que hoje, né, doutora Renata, pela manhã nós tivemos 2 juízes, o doutor Takashima aqui e a senhora. Então, isso demonstra a força, né, e a importância do judiciário para estabelecer a justiça restaurativa como uma política mesmo de justiça criminal, de justiça como um todo. Esse movimento eu acho muito, muito importante. Uma pergunta minha, doutora Renata. A senhora trabalha com a JR enquanto juíza, né, no judiciário, mas muitas pessoas têm uma percepção de que realizando os movimentos de JR no judiciário, tudo vai se resolver. E a gente tem a percepção de que nós precisamos trabalhar em rede, né? E nós precisamos que o município, muitas vezes, tenha instituições para receber esses protagonistas que saem do judiciário após o movimento circular. Como funciona em Santos esse trabalho em rede? O município ele dá esse suporte para o judiciário? Vocês estão trabalhando só com o judiciário lá? Então, essa questão é muito importante, Fabiana. Eu acho que isso é um complemento da questão anterior. Como trazer efetividade para a justiça restaurativa. E uma grande questão é essa, fortalecer a rede de apoio, porque
a justiça restaurativa não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas, né? Não é um milagre que vai resolver todos os problemas dentro de um círculo. Ela vai trazer para dentro do círculo os problemas que nós vamos ter que resolver fora do círculo. E para isso é que nós temos que ter uma rede de apoio fortalecida, nós temos que ter uma rede de apoio consciente dessa necessidade de transformação. Então, em Santos, o que nós temos? Nós temos uma parceria, eu fiz um termo de colaboração com o município para fortalecimento dessa rede, para tratamento dessa rede, mas a gente sabe que é tudo muito incipiente, que o que nós temos que fazer é trabalhar com isso. É muito difícil ainda, muito difícil. Chegou a construtora do direito do futuro aí atrás, né? Chegou a... Quando a gente fala de justiça restaurativa, até as crianças sabem o que é. Quando perguntaram para minha filha um dia, o que a sua mãe faz? Em vez de ela falar que é juíza, ela falou, ela faz justiça restaurativa. Que maravilha. Já tem um outro conceito de justiça, né, doutora Renata? Exatamente. Pessoal, estamos abertos para as perguntas, dúvidas, aproveitem. A doutora Renata está justamente aqui para nos brindar aqui com a sua prática. Nós pensamos nesse congresso, doutora Renata, justamente trazer essas experiências práticas, porque nós temos muitos livros, muitas doutrinas, né? O pessoal conhece, teoricamente, a JR, mas eles têm uma dificuldade de ver isso acontecer na prática, né? E como vocês são polos que estão muito tempo à frente, à noite vem a doutora Paloma Graf, que trabalha lá em Ponta Grossa, então são pessoas que estão no dia a dia aplicando a JR. E acho que é isso que a gente precisa, né? Levar para os alunos, levar para quem está conhecendo, de que ela não é apenas uma teoria, né? Ela é uma filosofia muito linda, mas ela na prática ela também dá muito resultado. E quando eu vejo vocês falando, eu sinto que isso é real. Exatamente. E uma coisa importante da gente pensar é levar a justiça restaurativa para a comunidade. E como isso, né? O que é isso? É trazer a comunidade para perto também das instituições. Então, qual que é o nosso próximo projeto? Nós temos dois outros projetos. O primeiro deles são as práticas restaurativas numa instituição, é uma ONG, que chama Casa da Vovó Benedita, aqui em Santos, e ela abriga famílias, né? É mais ou menos uma creche, onde ela cuida de crianças para os pais poderem trabalhar. Ela depois dá palestras para os pais e ela tem uma parceria com a prefeitura para tirar os irmãos mais velhos dessas crianças da rua que são envolvidos com drogas. Então, a nossa próxima prática é levar os círculos de construção de paz para esses adolescentes vinculados a essa comunidade, né? Porque é num bairro afastado aqui de Santos, a esses adolescentes, para conversar sobre violência, sobre drogas, sobre escolaridade, sobre evasão escolar, sobre o porquê né? Qual a necessidade de ter uma escolarização, conversar com os pais sobre tudo isso também, sobre violência, sobre as necessidades daquela comunidade. Então, é muito importante isso também, a gente possibilitar que a justiça restaurativa chegue às comunidades e seja um ponto de apoio ali, para que a gente traga as demandas da comunidade e para que a comunidade também se fortaleça, para que ela consiga resolver os seus conflitos. Porque ela trazendo as suas demandas, ela consegue resolver os seus conflitos. Exatamente. A autonomia, né, para a autocomposição, que é tão importante, né, doutora Renata? Com relação ao trabalho que você desenvolve com os menores infratores, a senhora consegue visualizar na prática uma diminuição na reiteração dos atos infracionais após
para aqueles que participam dos movimentos restaurativos, é bem evidente essa diminuição de reiteração de práticas? A justiça restaurativa na vara da infância, ela começou e tinha uma atuação bem interessante, né? Porque como é que funcionava? Quando nas escolas se via a prática de um ato infracional numa escola e esse boletim de ocorrência era feito, ia ser mandado para o fórum, ele era tratado através da justiça restaurativa. E era resolvido, não se transformava, não se judicializava. E isso foi muito importante, né, em Santos, porque é aí que começou. Agora, existem as práticas que são feitas nas medidas socioeducativas, então são feitas práticas com familiares, de introdução dessas crianças, depois que saem, às vezes, das fundações casa, para retornar para o meio aberto. Então, são vários tipos de práticas que são feitas na vara da infância. Eu posso depois pesquisar e trazer para vocês dados mais efetivos com o próprio juiz da infância. Mas essa ressocialização que é feita através da justiça restaurativa é muito importante, e a questão da não judicialização de questões que acontecem nas escolas também foi muito importante. E eu acho que isso que tem causado maior impacto, porque além de não judicializar, melhora a convivência entre os alunos ali na escola. E trabalha preventivamente, né? A gente vai trabalhar preventivamente. No espiral de conflito já no seu início, né? Evitando que chegue até o topo. Que maravilha. E tem alguma comarca próxima que trabalha parecido com vocês, dona Renata? O Santos realmente é o expoente ali da... São Vicente também trabalha com a justiça restaurativa, né, que é uma comarca vizinha aqui, coladinha, também, né, trabalha. Eles não têm um núcleo formal de justiça restaurativa, mas tem algumas práticas também. É a doutora Vanessa, juíza lá? É a doutora Vanessa. É que a doutora Vanessa, ela trabalha com a constelação familiar. Isso. Ela trabalha mais com constelação, ela está começando a justiça restaurativa agora. Então, alguns facilitadores do nosso núcleo estão fazendo círculos de construção de paz com os processos de São Vicente também, mas não tem um núcleo formal como o nosso, sim. Mas eles estão iniciando nas práticas, sim. E tem a doutora Fernanda Carvalho também, que é da Vara do Juizado Especial Civil e Criminal de São Vicente, que também tem algumas práticas lá. Bom, tem uma última pergunta, doutora Renata, depois a gente vai encaminhando para o final. A Elaine pergunta se seria possível esses casos serem remetidos para câmaras privadas. No caso, as práticas para que as câmaras privadas, eu acho que realizassem a JR, deve ser isso. Deve ser essa a pergunta. Então, deixa eu ver se eu entendi. A gente pode entender câmara privada como um núcleo de justiça restaurativa da comunidade, será que é isso? Nós temos as câmaras de mediação, arbitragem, né? Talvez. Então, mas é que a mediação, né? Mediação é um instituto diferente da justiça restaurativa. Cada um tem a sua, nasce de uma forma, tem seus princípios, né? Sua legislação de base, a mediação é baseada na resolução 125 do CNJ, justiça restaurativa na resolução 225 do CNJ. Então, nós temos diferenças entre elas. Então, muitos casos nós podemos levar para mediação, né? Muitos casos de família, e muitos casos, né? Dependendo do caso, nós levamos à justiça restaurativa. Em São Paulo, a justiça restaurativa, ela ela é totalmente desvinculada do judiciário. Ela não é uma parte do processo.
Então, quando nós levamos o processo para um núcleo de justiça restaurativa, um processo criminal, por exemplo, uma queixa-crime. Quando nós derivamos esse processo para um núcleo de justiça restaurativa, nós tiramos do judiciário, do fluxo do judiciário, suspendemos o processo e levamos para o núcleo. E ele volta com um resultado. Voltando com esse resultado, nós damos uma saída jurídica para ele. Por exemplo, houve um acordo, nós extinguimos o processo, né? Existe a desistência da ação, porque é uma ação penal privada, ou a gente pode pensar, se for o caso, né, dependendo do acordo, numa falta de interesse processual do Estado, né, de continuar com essa ação. Então, nós decidimos ali no núcleo e retornamos para o judiciário. Então, em tese, seria uma forma não privada, mas autônoma de se decidir. Uhum. Que maravilha, muito didática a sua explicação de como funciona esse vai e vem para os núcleos de JR, porque nós ainda aqui em Santa Catarina nós estamos em formação desses núcleos ainda. Então, a gente ainda, os servidores aqui ainda não conseguem visualizar isso na prática como funciona, mas vocês já estão há mais tempo. Mas eu creio que em Santa Catarina, o Núcleo de Justiça Restaurativa, ele faz parte do Sejusques. Também. Uhum. Então, talvez a forma, né, eu não sei como é a forma de derivação para o Sejusques. Se existe o Sejusque e o núcleo, se o núcleo está dentro do Sejusque, então aí eu não sei como funciona, mas existe uma derivação. Uhum. Doutora Renata, eu deixo aberta a palavra, caso a senhora queira fazer mais alguma explanação. Agradeço imensamente a sua disponibilidade para estar aqui. Eu acho que esse compartilhamento da sua experiência é muito importante para quem quer iniciar esse estudo, é importante para quem já está estudando, mas ainda não tem a prática. Eu acho que isso fortalece o nosso movimento, fortalece essa cultura de paz, e lembrando que hoje é o Dia Mundial da Paz, né? Então nós estamos justamente hoje em comemoração a isso. É verdade. A senhora. Muita honra para mim poder falar sobre pacificação no Dia da Paz. E eu coloco à disposição o nosso Instagram, o nosso e-mail do Núcleo de Justiça Restaurativa, que é Núcleo JR Santos. Deixa eu vou digitando aqui. Núcleo JR Santos. @gmail.com é o nosso e-mail. Ou @Núcleo JR Santos, que é o nosso Instagram. E lá nós colocamos as atividades, nós postamos grupos de estudos, e nisso a gente consegue ir trocando informações, e é o que você falou, Fabiano, mostrando para a comunidade o que vem a ser a justiça restaurativa e a importância da cultura de paz. Só assim a gente consegue uma transformação. Primeiro transformando as pessoas, os operadores, para que a gente transforme as nossas relações, a nossa relação com o nosso filho, com o nosso vizinho, com o nosso marido, a nossa esposa, né? com os nossos colegas de trabalho, para que aí a gente transforme a nossa relação com a comunidade onde a gente vive, a relação com o nosso meio ambiente. Nós precisamos de um meio ambiente equilibrado, saudável, nós precisamos equilibrar evolução social com o nosso meio ambiente, né? Com o nosso direito ao meio ambiente, que é um direito individual previsto na Constituição. Então, através desse empoderamento da comunidade que nós conseguimos transformar. Esses espaços, né, como esse que você trouxe, são muito importantes. Parabéns. Obrigado, doutora Renata. Então, à tarde nós damos continuidade